Olá, graças a Deus, Deus te abençoe. Estamos aqui com mais uma programação, a palavra de Deus, assim, inédita, preparada, eu creio, do coração de Deus para o seu coração. Então, nós vamos ler agora algo tremendo que vai impactar a sua vida. Você crê? Então, prepare o seu coração, deixe os seus ouvidos abertos, o seu coração bem quebrantado, porque a palavra de Deus será ministrada agora em nome de Jesus. Eu tenho aqui, preste atenção, eu tenho aqui aberta a minha Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 81, a partir do versículo 10. Preste atenção, Deus tem algo poderoso para falar e fazer na sua vida através desse momento, em nome de Jesus. Então, basta você crer. Amém? Então, escute bem essa palavra. Diz assim, versículo 10 do Salmo 81, diz assim: Eu, o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Olha que coisa tremenda. Isso já nos mostra que nós temos um Deus, que você tem um Deus. Que assim como o Senhor fala que nós somos propriedade exclusiva dele, assim também nós podemos dizer que nós temos um Deus. E esse Deus zela por mim, zela por você, esse Deus é um Deus abençoador, esse Deus é um Deus que te ama, mas também é um Deus de justiça. Então, olhe que, continuando esse texto, preste atenção no que Deus vai falar. Olha aqui, versículo 11, Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha só, olha que interessante. Então o Senhor sempre fala, sabe, uma grandeza de Deus, uma bênção que tem da parte de Deus, é que Deus fala, Deus ouve, Deus estende a mão, ou seja, nós servimos e temos um Deus, o Senhor da nossa vida, Ele é vivo, Ele está vivo. Então nós podemos nos comunicar com Ele, nós podemos falar, Ele ouve, Ele responde, Ele estende a mão ao necessitado, Ele levanta o aflito, o abatido. Então preste atenção. Continuando, diz assim, versículo 13, olha que interessante. Ah, se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Que palavra tremenda! Mas eu queria, me ater mais a partir do versículo 13. O versículo 13, ele tem aqui uma expressão que é muito usada, que é como se fosse um suspiro do amor de Deus. Quando o Senhor diz, ah, se o meu povo me escutasse. Então, é como se você, mãe, que está ouvindo essa palavra agora, é quando você chega para o seu filho, você pede ao seu filho, você orienta o seu filho, você sabe, você tem experiência, você tem o coração de mãe, você olha para o seu filho, você diz e dá uma direção para ele, dá um caminho para ele. Quando você diz assim, olha, filho, não namora com essa moça, ou filho, não namora, não anda com essa companhia, ou coisa assim. E de repente o filho desobedece e ele entra numa situação difícil por causa da desobediência. A mãe quis orientar. É quando a mãe chega e diz assim, tá vendo, meu filho? Se você tivesse me escutado, isso não teria acontecido. E é a mesma coisa que o próprio Senhor, como um pai zeloso, um pai bondoso, amoroso, ele te diz agora. Ele fala conosco através dessa palavra. E ele diz, ah, se o meu povo me escutasse. Uma expressão que sai lá da alma de Deus, uma expressão que nos leva, que nos orienta a ouvir a Deus, a escutar o que Deus tem para falar conosco. Porque tudo que Deus fala faz sentido. Tudo que Deus fala é bom para mim e para você. Então, tudo que Deus fala é uma bênção que vem da parte dele para as nossas vidas, ainda que seja uma correção, uma disciplina, porque o próprio Senhor, ele diz que ele disciplina aqueles que ele ama. Então, preste atenção. O Senhor diz aqui, ah, se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos.
Olha que direção tremenda de Deus para a sua vida. Escutar a Deus e andar nos seus caminhos. Muitas pessoas até escutam a Deus, param para ouvir a Deus, mas não conseguem andar com Deus. Ou seja, não conseguem seguir os ensinamentos, não conseguem praticar a palavra de Deus. Ou às vezes começa a andar com Deus e de repente desvia. Começa a andar com outras pessoas, ter outras atitudes, e acaba não praticando essa verdade, essa orientação da parte de Deus, que tem aqui no Salmo 81, a partir do versículo 10. Então Deus, ele tira lá do fundo da alma dele essa expressão tão tremenda: ah, se o meu povo me escutasse, e se andasse nos meus caminhos. Sabe, todas as vezes que Deus nos propõe alguma coisa, como Ele está propondo para mim e para você nesse momento, é tão interessante que, cumprindo eu e você a vontade de Deus, Ele tem uma bênção. É uma condição seguida de uma bênção, de uma promessa de Deus. Porque o Senhor diz aqui: se o meu povo me escutasse, se andasse nos meus caminhos, Ele diz aqui, eu de pronto lhe abateria o inimigo. E você sabe que nós temos muitos inimigos. Os inimigos espirituais que nós temos. O mundo é nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Sabe, são coisas espirituais que nos cercam no dia a dia. As dificuldades da vida, as circunstâncias, o desemprego, a separação de um casamento, uma vida financeira abalada, uma falência. Muitas coisas são inimigos do homem e que traz preocupação, traz angústia, leva o homem à depressão, mas muitas vezes porque nós não escutamos a Deus, muitas vezes porque nós não andamos com Deus, nós queremos tudo de Deus, mas não queremos escutar a Deus, coisa tão simples. Às vezes você pode pensar assim, eu fico ouvindo as pessoas dizerem assim, você fala que ouve a Deus, mas como que é ouvir a Deus? Deus está falando com você agora e você está ouvindo. É muito simples. Deus fala através de uma circunstância. Deus fala usando o seu filho. Deus fala para a senhora através do seu esposo. Deus fala através de um acontecimento. Deus fala na sua palavra. Deus fala no momento de louvor, quando você está ali com uma canção adorando a Deus. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo habita dentro de nós. O que o Espírito Santo mais quer é ter comunhão conosco. É que nós tenhamos um momento de oração, de comunhão, de prazer com Deus, de estar com Deus. E depois, em seguida, andar com Deus. Ou seja, eu ouço e pratico. Eu ouço e caminho com Deus. Caminhar com Deus, a coisa mais linda, é uma aventura tremenda. É você poder dar as mãos ao Senhor, ou seja, o Senhor está comigo e eu estou com Ele. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te orienta, Ele te abençoa, Ele te levanta. Sabe, isso é tremendo. E aqui fala que para essa pessoa que anda e escuta o Senhor, Ele abate o nosso inimigo, diz aqui, eu de pronto lhe abateria o inimigo. E eu te pergunto, qual que é o inimigo hoje da sua vida? O que tem se levantado contra você? Talvez você tenha lutado com esse inimigo, olha, anos, dias. Você não consegue vencer esse inimigo que tem te atormentado. Nós não estamos falando aqui de coisas naturais, físicas. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa. Nós estamos falando de um inimigo espiritual. E só o Senhor pode abater esse inimigo. E Ele tem uma promessa que Ele vai abater esse inimigo. Mas tem uma condição. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E temos que andar com Deus. Então o Senhor, Ele está sempre pronto, porque Ele diz aqui, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Ô bênção! Então o Senhor está pronto a botar fim nessa situação que você está vivendo. Quem sabe é uma enfermidade que tem sido o seu inimigo há muitos anos. Quem sabe uma dor na sua alma que você sente há muitos anos. Que você não consegue vencer essa dor, você não consegue vencer essa enfermidade, tem sido o seu inimigo dia e noite. Está batendo aqui dentro, está doendo, você está sofrendo. E o Senhor te chama para escutá-lo, o Senhor te chama para andar com Ele, para ter um relacionamento com Ele, para conversar com Ele, para ter intimidade com Ele. Então, é assim que funciona, porque está escrito assim. E o Senhor diz mais, e eu deitaria a mão contra os seus adversários.
quem tem sido o seu adversário? Quem tem sido o seu adversário? Medite sobre isso. A palavra de Deus diz que um dos nomes de Satanás, está escrito na Bíblia, é adversário. Adversário, se você olhar no dicionário, significa aquele que joga um contra o outro. Quem sabe na sua família tem havido muita desavença, muita briga, filho com filho, esposo com esposa. Quem sabe não tem mais aquele relacionamento, aquela comunhão, cada um para um lado, ninguém combina, ninguém conversa. Quem sabe isso tem sido o seu adversário. Mas o Senhor está te chamando, nesse momento em que você ouve essa palavra, o Senhor está te chamando para caminhar com Ele, para ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque Ele pode contra esse adversário. Ele pode abater esse adversário. E preste atenção, algo mais tremendo isso aqui. Olha, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. E isto duraria para sempre. Olha, o que o Senhor está propondo aqui, nesse momento, não é resolver a sua situação momentaneamente ou de forma paliativa, ou seja, por uma semana vai dar tudo bem. Quem sabe os problemas, os seus adversários, ele até te dá uma folgazinha de uma semana, de um mês, você acha que está tudo bem, mas depois volta tudo de novo. Mas aqui não, o Senhor está prometendo aqui o seguinte, olha, isto duraria para sempre. Que coisa mais linda! A bênção de Deus, ela não tem fim. A bênção do Senhor não acrescenta dor. A bênção do Senhor é isso, é para sempre. Nós estamos falando aqui de eternidade, nós estamos falando aqui não só uma bênção, uma vida abençoada aqui na face da terra, mas também por toda a eternidade, para aqueles que recebem Jesus no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida. Olha só, preste atenção, não para por aí essa palavra. Aqui ainda diz mais, o Senhor diz, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Que palavra tremenda! O Senhor promete aqui, Ele promete nos livrar, nos abençoar. O Senhor nos promete aqui a deitar a mão contra o nosso adversário, a vencer o nosso inimigo, a abater o nosso inimigo. E mais, o Senhor nos promete aqui uma prosperidade, um sustento, uma provisão que vem de Deus. E isso não é momentâneo, isso não é paliativo. Isso dura para sempre. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Medite nessa palavra. Olha, Salmo 81, a partir do versículo 10. Deus tem uma bênção para você através dessa palavra. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Acredite que nesse momento Deus está falando com você. Deus te escolheu. Não é por um acaso que você está aí ouvindo e vendo essa mensagem. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Olha, Jesus te ama. E eu quero te convidar nesse momento a você fazer uma oração. Aí no lugar que você está, não importa o lugar, não importa, o que importa é seu coração agora aberto para ouvir a voz do Senhor e caminhar com Ele. E para começar essa vida tremenda com o Senhor, você deve fazer uma oração. E eu quero orar com você nesse momento. Então, você pode fechar os seus olhos se você puder. Se você puder, do jeitinho que você está aí, coloque as suas mãos no seu coração e ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus, em um nome de Jesus, eu abro o coração e te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, essa oração, se você fez, eu creio que com sinceridade, se você ouviu a palavra e abriu o seu coração, você está salvo. O Senhor te abençoou nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Então fica com Deus. Até a nossa próxima programação e continue meditando nessa palavra, porque essa palavra tem poder para mudar a história da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima. Amém.